Amigos, meu nome é Vinícius Talon e recentemente o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que é necessário monitorar as conversas entre advogados e presos nos estabelecimentos prisionais. E disse mais, disse que isso é para evitar que esses estabelecimentos prisionais continuem sendo escritórios do crime organizado, dizendo basicamente que a advocacia está contribuindo para o crime com essas conversas, ou está no mínimo desconfiando do papel que o advogado exerce ao conversar, ao orientar o seu cliente no estabelecimento prisional. Bom, isso daí é óbvio que a OAB se posiciona contra corretamente e acredito que todos os advogados também devem se posicionar contra, porque é uma afronta ao direito à entrevista reservada que o cliente tem com o seu advogado. O cliente que tem esse direito, mais até do que o advogado, é o cliente que tem o direito de se entrevistar reservadamente com o seu advogado, e o advogado, para exercer a sua atividade, é óbvio que ele precisa dessa privacidade para entender as teses, para entender os fatos, para orientar quanto ao interrogatório, quanto aos direitos que serão possíveis no estabelecimento prisional por meio da execução penal, seja um direito à remissão, um direito à progressão ou qualquer outra coisa. Tem que ter essa conversa privada. Então, é um absurdo essa tentativa, mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece, mas agora, novamente, uma manifestação de um ministro propondo que as conversas sejam monitoradas. Isso é um grande absurdo. Se querem monitorar as conversas entre advogados e presos, por que não começam a pensar em monitorar outras conversas também? Comecem a pensar em monitorar as conversas entre promotores e juízes durante as audiências. Quem nunca viu um promotor conversando baixinho com um juiz durante a audiência, sem que a defesa consiga ouvir o que estão falando, sem que aquilo que conversaram fique anotado, conste na ata de julgamento, no termo de audiência? Isso ninguém fala. Por que não fazem essa monitoração também? Por que não monitoram as conversas que promotores e juízes têm com grande grau de intimidade, de proximidade durante os júris? A defesa está lá falando e eles estão conversando, cochichando, falando sobre alguma coisa, falando sobre algum quesito, falando sobre alguma prova, falando sobre a pena, como ficará se for condenado. Isso ninguém fala. Por que não monitoram essas conversas, então, entre promotores e juízes? Eu garanto que ali vão encontrar muitas coisas também, muitas combinações de processos, muitas combinações sobre um pedido que será feito, e aí qual é a sua posição, vai deferir, vai indeferir, o que você acha de eu pedir dessa forma. Muitas coisas são combinadas assim e a gente sabe disso. Então, se quiserem, monitore essas conversas também, que são entre agentes públicos. A conversa entre um advogado e o seu cliente é uma conversa entre pessoas privadas, não tem um interesse público, desde que, obviamente, no âmbito do trabalho, no âmbito da atividade da advocacia. Agora, eu tenho interesse em saber o que um promotor e um juiz conversam entre si que não pode ser anotado no termo de audiência. Por que isso não pode constar ali? Por que não falam alto? Isso daí é do interesse público. Ou comecem, por exemplo, a monitorar, a gravar aqueles controles externos que o Ministério Público exerce em relação à polícia. O Ministério Público faz alguma coisa de fato? Quando ele vai monitorar a polícia, se encontra lá alguma irregularidade, o que é feito? Ou é tudo resolvido no jeitinho? Comece a monitorar isso daí, é de grande interesse, porque a polícia é pública, assim como o Ministério Público, que até tem essa palavra no seu nome. Se é assim, acredito que isso sim interessa ao interesse público, muito mais do que uma conversa entre advogado e o seu cliente, que é protegida por lei, tem o seu sigilo protegido por lei. Ora, comece a monitorar o que o Ministério Público faz nesse controle externo em relação à polícia. Ele descobre alguma coisa ou esse controle não serve para nada? A gente não toma ciência do resultado desse controle que o Ministério Público exerce. Então, comece a monitorar, comece a ver o que é falado entre o Ministério Público e o delegado. E aí eu não estou dizendo que a polícia toda é corrupta, já falei em outro vídeo que acredito que a maioria dos policiais é formada de policiais éticos, que cumprem a lei,
que se dedicam de forma árdua a essa atividade, mas a gente sabe que há exceções, só que essas exceções não são comentadas. Quais são os resultados desse controle externo? Comece a monitorar então, ou comece a monitorar, comece a filmar os cartórios das varas criminais nas tardes de audiência. Por que isso? Porque a gente sabe que muitos policiais, sobretudo alguns policiais militares, e tem se tornado uma prática cada vez mais comum, eles, quando vão depor em uma audiência criminal, antes de ir para a audiência, passam lá no cartório, pedem o processo para poder ler aquilo que falaram durante o inquérito policial. Bom, comece a filmar isso então, comece a demonstrar que alguns policiais fazem isso e todo mundo olha, todo mundo vê quando está lá esperando a hora da audiência. E aí, quem sabe começam até a punir os policiais que fazem isso. Será que seria um falso testemunho fazer um depoimento influenciado imediatamente por aquela leitura de um depoimento anterior, pela leitura do depoimento de outros colegas? E, aliás, esse servidor ou estagiário que está ali no cartório e deixa o policial olhar o depoimento, sabendo que esse policial vai prestar um depoimento em 5 minutos, ele não merece ser punido? Então comece a monitorar isso. Por que querem monitorar apenas a conversa entre advogados e seus clientes? Que aí não estamos falando nem de servidores públicos. São pessoas privadas, pessoas que exercem uma atividade privada, no caso do advogado, e está prestando serviço a uma outra pessoa que, salvo exceções, salvo um crime funcional, não é um funcionário público. Então, que comece a monitorar esse tipo de situação. Talvez assim, quem sabe alguém concorde com o monitoramento das conversas entre advogados e clientes, que é protegida por lei, como eu já falei. Agora, pensar em monitorar apenas esse tipo de conversa e não pensar no que o Estado faz, que é essa conversinha entre promotores e juízes que combinam muitas coisas ali, adiantam muitas coisas da audiência nos intervalos, ou durante a audiência, ou durante o júri, ou essas conversas feitas no controle externo da polícia, no caso, o Ministério Público que realiza esse controle externo, ou esse tipo de coisas que acontece no cartório, que é muito comum também, e cada vez mais comum, de algum servidor disponibilizar o processo para uma testemunha. E não só policiais, às vezes até para médicos, para engenheiros, para peritos, que vão prestar um depoimento e já vão para esse depoimento influenciados por tudo que leram do depoimento anterior da fase policial e do depoimento de outras testemunhas. Então, que comece a pensar nisso. Se querem monitorar alguém, pensem primeiro, o Estado pense primeiro em se monitorar, porque ele sim deve satisfação à sociedade, ele sim, o Estado, recebe recursos públicos, recebe recursos de impostos, tributos, então ele tem que ter um pouco de moralidade. Um pouco não, tem que ter bastante. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E se tem que parecer honesto, então que concorde com esse monitoramento, que o Ministério Público comece a ser monitorado nesse tipo de situação. Por que não é monitorado? Ou discorda desse monitoramento, apesar de um valor absurdo que recebe de subsídio, apesar de ainda ser classe média no exercício da sua função de promotor de justiça, mas que comece a concordar então que as audiências sejam integralmente gravadas, que tenha não apenas a oitiva da testemunha, mas que com a abertura dos trabalhos até o final da audiência, tudo seja gravado. A entrada da testemunha, o que cada um fala quando a testemunha entra, o que conversam nos intervalos, o que conversam entre uma audiência e outra, que tudo isso seja registrado. Então, eu garanto que aí sim há um interesse público e que se algumas coisas começarem a se tornar públicas, digamos que as pessoas vão começar a se preocupar um pouco mais com o que acontece numa sala de audiência, que apenas quem fica ali durante muito tempo, como eu já fiquei várias tardes de audiências quando eu era defensor público, chegava 1h da tarde, saía 6h da tarde com várias audiências, ouvindo vários comentários nos intervalos, isso daí vai começar a preocupar a sociedade, muito mais do que a preocupação da orientação técnica que um advogado passa ao seu cliente. Então, eu peço perdão por esse
pequeno desabafo, mas acredito que reflete o que muitos advogados pensam sobre essas ideias malucas que surgem em torno de começar a gravar conversas de advogados com seus clientes. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vários vídeos sobre temas atuais, penal, processo penal, direitos humanos, execução penal. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição desse vídeo um link para grupos do WhatsApp que eu administro, onde eu estou lá para conversar com os meus seguidores, cursos em que eu leciono, inclusive cursos de penal, processo penal, execução penal, e também artigos, vídeos e outras coisas. O link estará na descrição desse vídeo e até o próximo vídeo.